pessoal do sexto ano, tudo bem? Nossa aula de história hoje é sobre a relação do homem e da natureza, né? Aí a gente vai ter que voltar lá para o começo de tudo, certo? No começo da humanidade, né? Quando surgiram os primeiros homens, o ser humano ainda era nômade. O que significa ser nômade? Nômade era aquela pessoa que não tinha um local de moradia certo, fixo, certo? Ele andava fazendo acampamentos, ele se aproveitava do que tinha naquele lugar ali, os animais, caçava os animais, pescava, tomava água. Quando aquilo acabava, ou quando escasseava, né, ficava menos, o que era que eles faziam? Eles já partiam para outro lugar. Os homens eram dessa forma que eles agiam. Eles utilizavam os recursos naturais de um determinado local, né, e conforme suas necessidades diárias, certo? Quando os alimentos se esgotavam naquele lugar, eles mudavam para outro lugar, certo? Isso só foi acabar, gente, quando inventaram a agricultura, né? Quando eles conseguiram perceber que se eles plantassem aquelas sementes que eles plantassem, iam frutificar e eles podiam se estabelecer num lugar, de preferência ali que tivesse água. Por isso que as primeiras grandes civilizações foram perto dos grandes rios, né? A gente tem a Mesopotâmia como exemplo, né? Que ficava entre o rio Tigre e Eufrates, na verdade. Então, quando eles perceberam que eles podiam ficar e formar ali grandes acampamentos que depois viraram cidades, né? Eles viraram sedentários. Foi quando o homem deixou de ser nômade e virou sedentário. Mas as tribos nômades ainda continuaram vagando, certo? Ainda continuaram vagando. Com o surgimento da agricultura, né? Isso há mais de 10 mil anos atrás, viu, gente? E possivelmente quem inventou a agricultura foram as mulheres. Por quê, professor? Por quê? Porque os homens caçavam, os homens pescavam e as mulheres que colhiam os frutos das árvores. Elas eram coletoras, né? Elas colhiam os frutos e elas iam que derrubando alguns frutos ali, nasciam plantas ali onde caíam aquelas sementes, iam nascendo árvores, iam nascendo plantas, né? E frutos dali. Então elas perceberam isso através de muitos anos, viu, gente? Inclusive nessa época também surgiram os primeiros ancestrais dos cães. Eu não sei se vocês sabem, mas o cão ele surge do lobo, porque quando o homem é nômade, ele sai fazendo acampamentos, né? E quando ele deixava o resto de comida naquele acampamento, os lobos iam atrás deles, certo? E ali os lobos, aqueles menos ferozes, iam chegando cada vez mais próximo dos acampamentos dos seres humanos e iam comendo o resto de comida que os homens deixavam, certo? E então esses lobos eles foram ficando mais dóceis a cada momento, cada dia mais dóceis, e terminaram andando com os homens e transformaram-se nos cães, nos cachorrinhos que a gente vê hoje em dia, né? Essas várias raças. Então, é muito interessante isso, porque o cachorro, ele vem, na verdade, do lobo, certo? Ele vem do lobo, tá bom? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês nessa aula. Estudem mais um pouquinho sobre a relação do homem com a natureza, desde os primórdios ali da nossa história, tá bom? Um grande abraço, valeu, tchau, gente!